Gostaria de compartilhar a palavra de Deus contigo, a palavra de Deus que para nós é espírito e é vida. Eu creio que hoje essa palavra vai te dar um direcionamento e você vai poder levar isso para a vida toda. Eu oro para que ela não lhe confunda, porque ela pode lhe confundir se você não prestar bem atenção. Mas eu oro para que ela lhe liberte, ela lhe traga direcionamento e entendimento nos caminhos de Deus. Amém? Então, abra o seu coração, prepare o seu coração para esse tempo. Lembrando duas coisas, eu queria agradecer à igreja pela fidelidade nas finanças nesse ano. Tivemos um ano assim bem pegado financeiramente, como provavelmente muitas famílias. E nós estamos aí chegando ao final do ano, batalhando pelas finanças da igreja para que elas estejam em dia. Tenho orado pela sua vida, para que sobre a sua vida venha a abundância do Senhor e também a generosidade de compartilhar o que o Senhor tem lhe dado na casa de Deus. E principalmente nesse final de ano eu gostaria de pedir a sua fidelidade, a sua presença nas finanças para que a gente possa fechar também bem o ano na casa de Deus. Amém, queridos? Nós estamos fechando agora um ciclo. Nós, como você vem acompanhando durante o ano, nós entramos no ciclo da oração. Passamos pelo ciclo da comunhão, ciclo da edificação, voltamos para a oração por um tempo, entramos no ciclo da semeadura, da colheita, e agora vamos entrar no outro ciclo, que é o mês de dezembro, o mês de festas, o mês de quase que assim dizer fechamento de ano. Vamos entrar numa época em que de anunciar o nascimento e a volta do Senhor Jesus. Queremos celebrar o impacto da vinda dele na nossa vida sobre a face da terra, e celebrar com expectativa a volta dele, e o impacto disso sobre as nossas vidas e as nossas famílias, né? E todas as nossas festividades queremos caminhar nesse princípio. Ele veio e ele voltará. Então, ao adentrar no mês de dezembro, cuide da mentira do diabo, dizendo que é um mês com muita coisa, e é um mês de muito agito, de muita ansiedade, de muita agenda. É mentira do diabo essas coisas, e alguns ainda ficam repetindo isso. Diga, é um mês abençoado, o mês de celebrar a vinda do Senhor Jesus, o mês de poder compartilhar com presentes a alegria de cuidar um do outro. Entre na mente do Espírito nesse mês de dezembro, naquilo que Ele quer fazer com a sua vida e por intermédio da sua vida. Amém, queridos? Então será um mês muito agradável, um mês de muita celebração, de festa, de celebrarmos o presente de Deus sobre as nossas vidas desse ano e naquilo que Ele vai estar fazendo diante de nós. Amém? Esses dias tenho falado com a igreja um pouquinho sobre a palavra arrependimento, e a palavra no grego é metanoia, e a gente estudou um pouquinho que a palavra arrependimento, ela é mais do que sentir remorso ou mal-estar sobre uma situação. É mais do que mudar a nossa mentalidade, uma mudança de mente. É mais. É pensar como Deus pensa. É sair do nível de pensamento natural do ser humano e entrar no nível de pensamento de Deus. A igreja, nós vamos adentrar num tempo, ele veio e ele voltará. A igreja perdeu uma pegada que o Senhor Jesus tinha no começo. Ele diz assim, arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. E a igreja hoje ela diz, se arrependa porque o reino do anticristo vem. E nós perdemos a nossa pegada do entendimento da manifestação do reino de Deus. O reino de Deus traz uma nova mentalidade. E para que eu consiga viver esse reino, eu preciso mudar a chave da minha maneira de pensar. E hoje eu quero trabalhar uma área na nossa vida que tem me feito pensar muito, para poder explicar de uma forma simples esse entendimento, mas de forma impactante na nossa vida. Nós precisamos mudar a nossa maneira de discernir o que é a vontade de Deus na nossa vida. Esses dias estava assistindo um filme, e ali estava um cantor e uma cantora, profissionais no seu canto. Eles estavam no estúdio gravando uma música, e os dois cantando certinho, cantando bem. E o produtor que estava ali do outro lado do vidro, escutando eles, dizia, de novo, 45 vezes naquela noite ele fez eles repetir aquela música.
E ele disse: não está bom ainda. Vamos dormir e amanhã nós voltamos. No outro dia, os dois cantores ficaram indignados: mas o que ele está querendo? O que ele está querendo? A gente está dando o nosso melhor, fazendo a coisa certa, cantando no tom, cantando com entusiasmo, cantando com... E no outro dia o produtor musical chegou para eles e disse assim: hoje eu quero que você feche os seus olhos. E era uma melodia de amor para uma pessoa. E ele falou para aquele rapaz: feche os seus olhos e pense na pessoa para quem você escreveu essa música. E cante com o coração. E é interessante que foi outra música, outro jeito, apesar de fazer tudo certinho como ele fazia antes. Mas havia algo mais no toque dele. Muitas vezes nós estamos cantando a nossa vida pensando que nós estamos fazendo tudo certinho. E discernimos o nosso caminhar pelo certo e pelo errado. Ajustamos todo o nosso caminhar e muitos cristãos, vivendo no certo e errado, estão cansados, estão cobrando um do outro, nós estamos julgando uns aos outros, e não estamos vivendo aquilo que Deus tem preparado para nós, porque nós estamos pensando pelo certo e pelo errado. E eu fiquei chocado numa conversa entre pastores, quando um pastor falou assim: o Espírito Santo de Deus não nos veio guiar pelo certo e pelo errado. O Espírito Santo de Deus nos guia na verdade. E nós temos misturado o certo do errado com a verdade e com a mentira. O certo do errado é humano, o jeito de pensar. É a maneira que a alma ela consegue discernir entre o que é bem e o que é mal. Quando que o Espírito Santo ele nos conduz na verdade, em discernir a verdade da mentira. E há uma grande diferença, apesar disso para nós como seres humanos ser um tremendo desafio, e eu precisar de um arrependimento, eu precisar de virar uma chave na minha maneira de pensar, para que o meu coração ele siga a verdade e não siga a mentira. Às vezes, como é que isso acontece? As pessoas perguntam assim: está certo ou está errado eu me tatuar? Eu posso ou não posso? Eu posso escutar música do mundo? Está certo ou está errado? É errado uma mulher usar calça? Ou o homem ter cabelo comprido? Está certo ou está errado? Muitas vezes as pessoas chegam na igreja: pastor, eu quero que o senhor diga que e oriente, isso pode e isso não pode. Fica mais fácil para a gente discernir as coisas. O senhor tem que ser mais, pastor, o senhor tem que ser mais exigente, tem que proibir certas coisas. E nós não vivemos pelo certo e pelo errado. Isso a religião tem feito e tem oprimido muitas pessoas. Esse tipo de decisão é mais fácil para nós decidirmos e fazermos o nosso julgamento. E nós nos sentimos mais seguros quando nós pensamos entre o certo e o errado, do que pensar pela verdade e pela mentira. Mas esse discernimento é um discernimento, como eu falei, da alma, e conforme um ser humano separado por Deus não deveria de decidir. Porque ele deveria decidir conforme as Escrituras ensinam e revelam a verdade. Um cristão, ele é guiado pelo Espírito da verdade. E ele guia em toda a verdade. E aí eu queria abrir as Escrituras com você no Evangelho de João, capítulo 16. Eu queria passear um pouquinho com você em alguns versículos. Eu não vou poder adentrar com muita profundidade no tema, mas eu quero lhe lançar o desafio para você pensar sobre esse assunto. João, capítulo 16, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra de Deus, se você não tem aí, acompanhe aqui comigo. Tenho ainda muito, é o Senhor Jesus falando com seus discípulos, né? Dizendo: eu tenho ainda muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Muitas coisas o Espírito Santo quer falar hoje na sua vida, mas ele ainda não pode falar, porque você não vai suportar, eu não vou suportar ainda.
Então, Ele tem paciência conosco? Meu querido e minha querida, tenha paciência com seu irmão, com a sua irmã. Às vezes você está um pouquinho mais adiante em algumas coisas e você precisa ter paciência com as pessoas, assim como Jesus tem conosco. Aí no versículo 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Versículo 14: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. E o versículo 15: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Aqui nesse texto fica explícito, né? Que o Senhor Jesus ele iria e enviou o Espírito da verdade. E esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele nos guia a toda a verdade. Ele vai nos guiar, nos conduzir. Como é que ele nos guia? Como é que se guia um carro? Parado na sua garagem? Ele se guia quando você está em movimento. Como é que eu vou saber? Hoje um irmão perguntou para mim, como é que eu faço para decidir esse assunto? Está difícil. Diz, persevere em oração e comece a fazer alguns passos, continue na busca, porque quem busca pode ser guiado. Quem fica parado esperando, ele vai ficar parado esperando. Mas quem já toma, faz como nós vimos esses dias com os homens ali na sexta-noite, quem toma começa a dar alguns passos, tem a iniciativa, ele vai ser guiado. Então hoje à noite, quando é falado com você sobre algum assunto que você precisa de algum discernimento, não fique parado esperando, comece a buscar. E o livro de João, o terceiro livro, que só tem um capítulo, no versículo 4, o mesmo João que escreveu o Evangelho, escreveu 3 livros e escreveu o Apocalipse, no versículo 4 ele diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. João estava falando, mas ele estava falando pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo fala o que está no coração do Pai. E o coração do Pai, ele se alegra quando você e eu, como seus filhos, nós andamos aonde? Nós andamos na verdade. Caminhamos segundo a verdade. E ao escrever essa carta, João, ele já lutava com alguns ensinamentos contrários da palavra de Deus no meio das pessoas reinantes da época. E esse estilo que essas pessoas que estavam deturpando a palavra de Deus, eram chamados os gnósticos. E esse pessoal, ele separava, isso ainda está presente na igreja e até hoje é uma luta nossa. Inclusive, hoje à noite aqui, esse pensamento provavelmente em um e outro deve de estar presente na nossa história. Eles separavam o espiritual do material. Isso é espiritual e isso é do mundo, é no natural. Tem coisas que eu vivo no espiritual e tem coisas que eu vivo no natural. E essa separação, a Bíblia João chama ali do espírito do anticristo, que separa as coisas naturais, físicas, das coisas espirituais. Isso acontece em alguns dos nossos pensamentos, ou poderíamos até dizer, seria como assim dizer, se uma pessoa sobe aqui no altar, ela canta, louva a Deus, toca bonitinho, mas ela se prostitui. Tem relação sexual fora do casamento. E canta aqui em cima. Não tem nada a ver. Eu toco bem, faço tudo certinho. E a minha vida particular é a minha vida particular. Esse é um pensamento gnóstico. Pensamento de separar o espiritual do natural. E alguns hoje pensam assim, inclusive, por ter recebido a graça do perdão de Deus na sua vida, não importa como eu vivo com o meu dinheiro, não importa como eu me comporto no trabalho, uma coisa, outra coisa, não separe as coisas. Esse é um pensamento que é considerado nas Escrituras como um pensamento do anticristo, é o espírito do anticristo. As pessoas às vezes dizem assim, né? Não misture Deus nos negócios, é o espírito do anticristo. Não misture política e religião,
é o espírito do anticristo. Dinheiro não é nada espiritual, salve-se quem puder, cada um se agarra e vai atrás do seu dinheiro. Se pisar em cima do outro, azar do outro, porque eu vou conquistar o que é meu. O dinheiro não é considerado espiritual. O sexo também é considerado como nada espiritual. Não, separa as coisas, como se a sexualidade nossa não fosse nada espiritual. E quando nós conversamos com os casais, nós falamos que Deus ele separou a sexualidade como uma marca de aliança. E quando um casal tem relacionamento sexual, é o relacionamento espiritual. Existem 3 níveis de casamento, né? Nós falamos lá no curso de noivos. Você tem diante da nação, diante das leis, você casa no cartório. O religioso, você casa diante da sociedade e fala diante das pessoas, e todas as pessoas reconhecem que você está estabelecido como um casal. E o relacionamento sexual é a união espiritual. Só você olhar um pouquinho ao seu redor e ver como a sexualidade ela está envolvida. Inclusive, quem tem relacionamento fora do casamento abre porta para demonização, para ficar endemoniado. Isso é grave. Então, essa separação que se faz do que é sagrado e do que é natural é uma mente que trabalha nessa questão do certo e do errado. Essa dicotomia, dois tipos de pensamento, era algo que João, ao escrever as cartas, estava surgindo no meio da igreja, e ele identifica então como espírito do anticristo. E quem assim pensa, quem separa as coisas, ele está desonrando a obra de Cristo Jesus na cruz. Porque em Cristo Jesus tudo é espiritual. O dinheiro, o relacionamento sexual, o nosso corpo físico. Até a Bíblia diz, você não sabe que teu corpo é templo do Espírito Santo? Ele é espiritual, ele é importante. A maneira como se conduz o seu negócio é muito importante, você estar alinhado com a verdade. E João escreve que a maior alegria de um pai é ver os seus filhos andando na verdade. A maior alegria que seu pai tem sobre a sua vida, quando ele olha para você e diz, puxa, meu filho anda e segue a verdade revelada da minha palavra. E normalmente, quando nós nos perguntamos o que é a verdade, nós pensamos que a verdade é um conceito, é um pensamento filosófico. Porém, a Escritura, a Bíblia, ela explica a verdade de outra forma. Veja comigo no Evangelho de João de novo, no capítulo 1, versículo 17. João 1, 17 diz assim: porque a lei que ensina o certo e o errado foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade, elas vieram ao nosso encontro. Enquanto nós discerníamos entre o certo e o errado, a graça e a verdade agora vieram ao nosso encontro. Veja o outro versículo que fala sobre isso em João 14:6, quando a graça e a verdade, elas são identificadas como uma pessoa. Veja lá, João 14, versículo de número 6. Você conhece de cor e salteado, né? Esse versículo. João 14, 6. Quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui Jesus ele dá 3 identidades, né? 3 marcas do caráter dele. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Como pessoa ele é o caminho, como pessoa ele é a verdade, e como pessoa ele é a vida. E quem se achega ao Pai se achega por intermédio dele. E o interessante, aprendi isso com um coreano lá de Hong Kong, pastor coreano, é nessa sequência a caminhada com Deus. Primeiro você entra no caminho, você vai caminhando com Ele. E à medida que você vai caminhando com Ele, Ele vai revelar para você a verdade dele. Aí você tem as experiências agora entendi.
Isso a gente chama de revelação, né? Ou a gente pode chamar isso de apocalipse. Eu tive um apocalipse. Apocalipse significa revelação. O apocalipse do Senhor Jesus é a revelação do Senhor Jesus. Hoje em dia, o apocalipse recebeu um outro jeito, né, de destruição, de coisa assim. Não, é coisa boa apocalipse. Ter um apocalipse, ter uma revelação do Senhor Jesus em nossas vidas, né? Então você vai caminhando com o Senhor Jesus, Ele vai lhe instruindo, você vai crendo nele e você vai recebendo, e a verdade ela vai sendo revelada para a sua vida. E quando a verdade é revelada na sua vida, você experimenta a vida. São como que 3 estágios da caminhada, né? E certa feita o Senhor Jesus estava ali, antes da morte de cruz, ele estava conversando com Pilatos, e só o Evangelho de João relata uma troca de conversa entre Jesus e Pilatos, que era o juiz dele ali. Em João 18, você encontra essa conversa, e Pilatos pergunta para ele: você é rei? E Jesus diz: eu sou rei. Só que o meu reino não é um reino físico, não é um reino desse mundo. Eu tenho um reino especial. Então ele diz: você é rei mesmo. E aí ele diz assim em João 18, 37. Então lhe disse Pilatos: então você é rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou o rei. E eu para isso eu nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Para que ele veio a esse mundo? A fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Presta atenção. O que é da verdade ouve a minha voz. E o versículo 38, a reação de Pilatos. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? O que é a verdade? Pilatos, provavelmente como romano, tinha sentado nas escolas dos gregos, tinham discutido. E Pilatos, nesse momento que ele falou: eu vim para testemunhar a verdade, ele bateu o ombro e disse: mas o que é a verdade? Cada um tem a sua verdade, né? E por aí vai as conversas sobre esse assunto. E Jesus diz: eu vim para dar testemunho da verdade. E aí a pergunta: o que é a verdade? Jesus ele deu essa resposta. Vamos lá para João 17:17. O que é a verdade? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Assim como Jesus diz: a palavra que eu dou para vocês, ela é espírito e ela é vida. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando você abre a Bíblia, é como um jovem uma vez disse: você abre a boca de Deus e ela começa a falar para você. Só que se você lê a Bíblia pelo certo ou pelo errado, você não vai entender a Bíblia. A Bíblia foi escrita em cima da verdade. E ela revela a verdade. E ela também revela a mentira. Porque a única arma que o inimigo tem contra a sua e contra a minha vida, qual é que é a arma dele? A mentira. Ele é o pai da mentira. E nossos problemas estão relacionados, e as nossas dificuldades econômicas, nossas dificuldades de relacionamento, dificuldades, é porque nós cremos em mentiras. E as mentiras nos fazem julgar um ao outro. As mentiras nos fazem colocar um ao outro, às vezes, no inferno e desejar amaldiçoar pessoas. As mentiras nos fazem ficar discutindo um com o outro para ver quem ganha. E nós estamos discutindo mentiras. Discutir um sistema político é ficar discutindo mentira. A Bíblia chama isso de discussões vãs, que você discute e você está discutindo mentira, achando que você está debatendo a verdade, e não vai encontrar ela ali, porque a verdade é uma pessoa. A pessoa do Senhor Jesus, Ele é a verdade encarnada. E você e eu, nós recebemos o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade que está em nós, Ele nos vai guiar às verdades. E quando eu tenho a verdade correta, quem crê corretamente, vive corretamente, fala corretamente,
age corretamente. Age por natureza, não por obrigação. Por exemplo, o perdão. Para um cristão, o perdão não é uma obrigação. É uma obrigação para quem pensa certo ou errado. Para um cristão, é a natureza dele, porque ele reconheceu a verdade que ele é perdoado. Você e eu, nós somos perdoados. E a verdade nos diz assim, como você que foi perdoado não vai perdoar o seu próximo. Como pode? Se você tem a natureza de Deus dentro de você. E o Espírito da verdade vai lhe conduzir a perdoar pessoas. Então, quando Jesus chega nesse ponto, ele fala da verdade. Deus é amor e Ele é bom. Ah, mas me diga por que dessas coisas ruins? Discussão do certo e do errado. E falando uma mentira. Jogando em Deus a desgraça julgando a Deus as desgraças desse mundo, que Ele é culpado disso. Onde estava Deus? É uma mentira na nossa cabeça. Porque é a nossa responsabilidade que acontece sobre a face da terra. Nós somos responsáveis se alguém está passando fome, em dessedentar o sedento e dar de comer àquele que precisa. Você e eu, nós somos as soluções de Deus sobre a face da terra. E se há um problema que nós identificamos, o simples fato de você identificar o problema já lhe dá uma responsabilidade de você se posicionar para trazer a solução. No mínimo orar. Vê um acidente na rua, mas foi imprudente. Ore pela pessoa, ore pelas pessoas que vão atender. Faça isso. Não seja juiz do certo e do errado, quem foi certo e quem foi errado. Pense seguindo a verdade. A Bíblia é muito clara, ela diz: Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Isso é a verdade. O que passar disso é mentira. A gente fica discutindo, escrevendo mentiras e mentiras e mentiras. E uma das coisas que Jesus diz, nós vamos ler agora, Ele diz assim: o ser humano está escravizado na mentira. Veja comigo esse texto. Ele está falando da minha pessoa e da sua pessoa. É João 8, versículo 31. Por gentileza, anota lá. João 8, 31. Diz assim Jesus aos judeus que haviam crido nele. Eram os crentes. Estavam tendo a primeira aula com Jesus. Aí ele disse assim: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. E o 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É muito fraco quando esse texto, versículo 32, é usado fora desse contexto. Você não pega a força do que o Senhor Jesus está dizendo quando é só: conhecereis a verdade vos libertará. Como é que eu vou conhecer a verdade? Primeiro ponto é crer. Primeiro ponto é crer. O Senhor Jesus, Ele estava dizendo, para nós, para aqueles que haviam crido, nós somos escravos do pecado, de viver do certo e do errado. O ser humano comeu da árvore do bem e do mal. E o seu discernimento hoje é pelo certo e pelo errado. E essa mentalidade nos escraviza e nos faz escravizar as pessoas, inclusive escravizar nossos filhos na educação. Não conseguimos ser guiados pelo Espírito Santo e muito menos compreender a verdade. Nós temos um bloqueio aqui. Como é que eu me liberto disso? Como é que eu experimento a verdade para que ela me liberte? Primeiro passo, eu preciso crer em Jesus, conforme as Escrituras revelam a Jesus, não conforme a religião me ensinou. E a primeira coisa que nós vemos quando nós olhamos para Jesus é que nós somos amados e que Ele nos perdoou os nossos pecados. Somos perdoados e que Ele nos fez filhos de Deus e que Ele nos constituiu um reino de sacerdotes. Ele nos constituiu como reis e sacerdotes. Ele nos restabeleceu no propósito eterno dele, de sobre a face da terra manifestarmos o governo dele, o pensar dele,
a vontade dele, de trazermos o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo sobre a face da terra. Ele nos tem dito, e nós temos falado e repetido, como seus filhos, nós cremos que nós somos o que ele diz que nós somos. E eu não vou me cansar de dizer, você não é o que você sente. E você não é o que você pensa. E você não é o que você faz. O diabo chegou para Jesus, né? Ah, se você é filho de Deus, é? É, você é. Ah, então faça dessas pedras se tornar... Quero ver. Mostra que é filho de Deus. Jesus diz, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é o que eu faço que me define. Quem me define é o meu Pai Celeste. Quem diz que eu sou, não é o que eu faço. É o meu Pai que diz que eu sou. Isso é crer em Jesus. Crer em Jesus é, eu tenho tudo que Ele diz que eu tenho. Eu sou o templo do Espírito Santo, não sou, porque Ele disse que quando eu abri o meu coração e entreguei a minha vida a Jesus, Ele me fez filhos e Ele me fez nascer do Espírito. E crer em Jesus significa que eu posso tudo que Ele disse que eu posso. Quando você tem um desafio no seu trabalho, nunca diga, eu não sei, eu não quero, não sei, eu não posso. Senhor, me ajuda agora. Vamos lá, vai ser bom isso aqui. Não sei como eu vou fazer, mas o Senhor sabe, então me ensina. Essa é a mente de um filho de Deus. Sempre disposto. Senhor, e aí? Como é que eu vou resolver isso? Me ensina agora. E aí você vai experimentando a boa e agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida enquanto você caminha com Ele. Primeiro passo é crer no Senhor Jesus para você chegar à verdade. O segundo passo é permanecer na palavra dele. Muitos acham que já podem ensinar a palavra de Deus apenas porque fizeram um curso, porque receberam um título e já querem pregar a palavra de Deus porque já acham, já sei, já quero, me deixa falar, o pastor não dá chance para mim, eu já sei. E quando eu tenho esse impulso, eu que tenho que falar, vai amadurecer ainda. Porque o Senhor é aquele que levanta no tempo certo, né? Quando você conhece a palavra de Deus. Permanecer tem a ver com meditar na palavra de Deus. Permanecer na palavra de Deus tem a ver com a metanoia. De dizer, Senhor, eu sempre penso assim, eu sinto assim, mas como é que o Senhor pensa? Como é que o Senhor sente sobre isso? É ficar ruminando. A pastora Karen, ela faz o picles, né? Hoje o Werner e a Karen não estão aqui porque eles estão na formatura lá da Escola de Profetas em São José dos Pinhais. Ela faz o picles, então ela pega aquele pepino e ela corta ele, ela prepara lá os condimentos, mistura com água, joga lá na água, pega o pepino e coloca lá, e aí ela, acho que esquenta, né? Não sei como é que faz certinho, ela esquenta lá, quando chega bem quente, fecha no vácuo e deixa descansar. Isso é batismo. O picles foi batizado naquele condimento. E ele nunca mais é o mesmo. E o seu e o meu pensamento, o seu e o meu pensamento precisa virar um picles. Sair de um pepino e virar um picles. Ser tão embebido nos pensamentos de Deus, isso é ficar meditando, ruminando, repetindo, falando consigo mesmo aquela palavra, conversando com outros. O que nós estamos fazendo aqui é uma parte de meditação. Nós estamos remoendo uma palavra, ruminando uma palavra, até o momento dessa palavra ela cair no coração. E ela se torna uma verdade na nossa vida. É assim. Quer ver uma verdade que caiu no meu coração? Acho que já caiu no teu, se não caiu vai cair. Nós sabemos, e isso fala de algo que você já absorveu, nós sabemos que tudo coopera para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. E Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, apesar da minha alma ficar às vezes abatida, apesar da minha alma ficar às vezes desanimada, e eu queria ter alcançado tanto, não alcancei tanto, eu entrei em uma dificuldade, mas eu sei que o meu pai é meu pastor e ele cuida de mim. Então essa circunstância, ele vai usar ela para o bem.
Quantas vezes eu orei sobre isso? Quantas vezes eu chorei sobre essa situação? Isso vai produzir o bem na minha vida. Vai produzir o bem na igreja. Isso vai produzir o bem. E esse ruminar, esse ficar repetindo consigo mesmo, esse conversar com Deus sobre o assunto. Deus, eu não sei como, não sei quando, mas eu sei que isso vai ser assim, isso é assim, porque é a sua verdade, é a sua palavra. A verdade da palavra de Deus, ela fala isso assim. Isso é permanecer, é ser embebido na palavra de Deus e ser tomado pelos pensamentos de Deus, ao ponto que os nossos pensamentos sofram uma metanoia. Saia do pensamento natural e entre num pensamento espiritual. E a marca no Senhor Jesus é que ele não pensava como ser humano. Às vezes as conversas deles é uma conversa de maluco, né? Ele fala uma coisa, as pessoas falam outra coisa e... por exemplo, Nicodemos, né? Nicodemos vem lá, ele dá um elogio. Nós sabemos que o Senhor é mestre e ninguém faz as obras, os milagres que o Senhor faz. E começa a dar um elogio e denota ali a curiosidade de Nicodemos. Ele queria saber como ele fazia os milagres. Essa era a pergunta de Nicodemos. E Jesus, como é que ele responde? Importa que você tenha que nascer de novo. Hã? Eu tenho que voltar no ventre da minha mãe? A cabeça deles... E Jesus estava falando uma verdade. Em nível do Espírito ele estava falando com ele. Em nível da verdade. E Nicodemos teve que entrar num processo mas Jesus diz, você que é mestre, você não sabe disso? Das coisas básicas do reino de Deus, que para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo, para experimentar os milagres de Deus, há uma necessidade de ser usado por Deus, de experimentar um novo nascimento, de entrar no reino de Deus e pensar ser batizado nesse reino. É diferente, é uma metanoia. E como é que eu experimento isso? Permanecendo na palavra. É o que Jesus diz, permaneça na palavra. Se você crê em mim, agora você permaneça na minha palavra. E esse permanecer na minha palavra é o terceiro passo que ele coloca aqui, é se tornar um discípulo dele. Um discípulo é um aprendiz. Alguém que diz, por favor, me ensina. Aquele que diz, eu já sei. Não é um aprendiz. Aquele que sempre fica rebatendo e não faz perguntas de aprendizado, ele não é um aprendiz, não é um discípulo. Um discípulo é aquele que diz, por favor, me ensina, eu não sei. Não podemos agir no reino de Deus sem passar pela escola do discipulado, do aprendiz. Alguém precisa nos ensinar e mostrar como meditar na palavra e como aplicá-la em nossas vidas. Ninguém nasce sabendo. E nem como cristãos, nós não nascemos sabendo. Nós recebemos a unção que nos ensina toda a verdade. Mas como é que ela faz isso? Quando alguém entra na nossa vida e começa a falar conosco sobre a palavra de Deus. E a unção que está em nós, ela diz, é isso mesmo. Assim como você está percebendo isso agora, o seu coração há um testificar, é isso mesmo, é por aí. É isso aí. Percebendo, o Espírito Santo vai testificando, te lembrando de uma situação, de outra, e você já vai ligando ao Espírito Santo agindo na sua vida, já trabalhando o entendimento. Precisamos aprender a discernir a mentira e a verdade. E há um tempo que os nossos filhos, eles precisam aprender a simplesmente obedecer. E como cristãos é assim, quando nós entregamos a vida a Jesus, tem um tempo que nós precisamos aprender a obedecer, simplesmente obedecer. Meu apacentador fala alguma coisa, eu faço como ele disse que eu faço. Ele diz, perdoa, ok, eu perdoo. Ele diz, separe 10 minutos para ler a palavra de Deus por dia, ok, eu estou fazendo isso. Ele está aprendendo com o seu apacentador. Essa aula do discipulado, eu acho que ela nunca termina na vida da gente. Sempre que a gente tem um pastor, um discipulador na nossa vida, nós temos essa oportunidade de crescer. Eu até hoje, apesar de já andar de ser batizado já há mais de 40 anos, né? 43 anos de batismo já. Eu sempre estou aprendendo. Puxa, eu ainda preciso aprender muita coisa. Acho que ano que vem eu quero fazer um doutorado, preciso aprender mais, estudar mais, conhecer mais. No discipulado, voltando um pouquinho, vai chegar o tempo na vida dos seus filhos, e isso é bom você como pai, como mãe saber,
que o filho, e também como apacentador, que o filho na fé, o nosso filho, ele vai passar do tempo da obediência para o tempo da responsabilidade. E nós não educamos filhos para serem obedientes, nós educamos filhos para serem responsáveis. Então tem uma época no discipulado que você vai permitindo o seu discípulo fazer algumas coisas, e às vezes ele erra, e você vai acompanhando ele, falando ele, vai deixando ele, vai treinando ele, isso é o discipulado. Ele vai assumindo assumindo as responsabilidades, e você vai acompanhando ele. No discipulado, eu preciso aprender quem Deus é e quem eu sou em Deus. Se eu não sei isso ainda, eu preciso ser treinado, que Deus é justo e Ele me faz justo, não sou eu que me faço justo. Eu preciso aprender que Ele é perdão e que Ele me perdoa, eu sou perdoado e por isso eu perdoo. Que Ele é luz e me faz luz para o mundo. Que Ele é aceitação e Ele me fez aceito, por isso eu posso aceitar as pessoas. Ele é abençoador, Ele tem me abençoado e Ele me fez bênção, por isso hoje eu não tenho uma mentalidade de dá. Eu tenho uma mentalidade de como eu posso ajudar, como eu posso servir, como eu posso fazer diferença na vida do meu próximo. Esses 3 passos, crer, perseverar e discipulado, podem representar para mim o que o Senhor Jesus diz quando Ele diz: eu sou o caminho. O caminho tem a ver com crer nele, tem a ver com perseverar nesse caminho, tem a ver com aprender e ser ensinado. A consequência desses 3 passos, quando eu entro nesse caminho com Ele, é que a verdade me é revelada. Aquilo que eu não sabia, e a revelação tem a ver com isso, né? Eu não tenho um entendimento. Antigamente era fácil explicar, né? Você ia revelar o filme, né? Você tirava as fotos, daí se pagava lá, eles revelavam o filme. O que estava escuro, o que estava escondido aparecia. Revelar tem a ver com isso. Aquilo que eu não tenho entendimento, eu não tenho compreensão sobre aquilo. Mas ao crer, ao perseverar e ao se deixar ensinar, a verdade vai sendo revelada. E a Bíblia diz então: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Concluindo, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E Ele nos guia na verdade. Eu iniciei com algumas perguntas. Como é que seria fazer uma pergunta em relação à verdade e à mentira? O meu Pai Celeste quer que eu me tatue? É a busca pela verdade. Qual é o tipo de música que o Espírito Santo quer ouvir? Porque eu sou o templo do Espírito. Ele habita em mim. Qual a música que Ele quer ouvir? É uma pergunta pela busca da verdade. Como o Espírito Santo quer que eu me vista? O que agrada ao Espírito Santo da maneira como eu me visto? Aí você já sabe o seu armário. É só perguntar para Ele: Espírito Santo, quais roupas o Senhor gosta? Quais não? Sou o templo dele. Como é que o Senhor quer que eu vista o templo dele, o seu templo? O que o Espírito Santo fala sobre o batismo? O que o Espírito Santo fala sobre esse assunto da sua empresa? Como é que Ele vai lhe guiar na verdade na sua empresa, no seu trabalho, no relacionamento com o seu patrão, no seu relacionamento com aqueles seus colaboradores, como hoje se fala, né? Para nós, como cristãos, não é mais o que eu quero e nem o que eu acho. A verdade, ela diz assim: seja Deus verdadeiro e todo homem. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O ser humano, ele está escravizado na mentira. E somente a palavra de Deus pode nos libertar. Por isso que os judeus que creram em Jesus ficaram indignados com Jesus. Nós não somos escravos de ninguém. Nós somos filhos de Abraão, temos uma história, temos um legado, temos blá, blá, blá. E aí Jesus chega ao ponto de dizer: vocês são do diabo. Porque eles não aceitaram a palavra simples, que a mentira estava escravizando eles. Pois viviam pelo certo e pelo errado.
As discussões, como eu já disse, pelo certo e errado, são discussões vãs, sem sentido e valor. O Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso professor, ele nos ensina todas as coisas e vai nos ensinar a verdade em todas as coisas. E não é tão simples assim, numa pergunta, está certo ou está errado? É verdade ou mentira? O que o Pai fala sobre isso? O que o Espírito Santo está falando nas Escrituras? O que você tem ouvido? Como você tem percebido? Isso leva um perseverar. Mas uma vez que a verdade está estabelecida, a sua vida experimenta um update chamado liberdade. Você é livre para viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, os 3 passos que eu quero lhe incentivar hoje: creia no Senhor Jesus, conforme as Escrituras o revelam. Persevere na palavra de Deus, na leitura dela, no conversar com as outras pessoas, no meditar, no ruminar, no afirmar a palavra de Deus sobre a sua vida. Entre num relacionamento de aprendiz, se coloque como aquele que quer aprender a verdade, como aquele que quer sair da mentira e quer desligar as influências das trevas sobre a sua vida, para que a verdade prevaleça e você seja uma pessoa livre e uma pessoa feliz. E uma última dica que eu quero te dar, eu tirei lá do meu blog de Famílias Fortes, eu estava lendo lá. Eu escrevo lá assim: não sei se você já deu água para uma planta que estava murchando. Ela estava murchando lá. Aí você deu água e ela levantou. Falar um com o outro pela verdade faz de uma pessoa murcha ela ganhar a vida, ela trazer para a vida. Quando nós tratamos uns com os outros pelo certo e pelo errado, o relacionamento fica ácido e vai matando a gente devagarzinho. Mas quando a gente trabalha um com o outro pela verdade, a gente edifica e traz mudanças e traz curas. E hoje quero te incentivar a você chegar em casa antes de dormir e falar a verdade com seu cônjuge, com seu familiar. Qual o valor que o seu filho tem para você? Puxa, filho, você é muito especial. Como eu sou feliz em ser seu pai. Você está entrando no nível da verdade. Ah, mas o meu filho tem tanta coisa errada. Mas como o Pai Celeste olha sobre ele? Como o seu Pai Celeste olha para o seu cônjuge? O diabo sempre vai nos levar às mentiras de achar erro um na vida do outro. O que fez e o que não fez. E como isso mata, é ácido. E quando você busca algo precioso e pergunta a Deus: como é que o Senhor vê o meu filho e minha filha? O Espírito Santo vai se mover na sua vida. A unção do Senhor vai fluir na sua vida. Porque você vai estar em linha com o pensamento do seu pai com relação à sua família. Mas pastor, eu vou dar... Como é que acerta as coisas erradas? Falando a verdade. Esses dias, ontem eu estava na faculdade aqui na ISIC, falando sobre família. E um dos exemplos que eu dou, eu estava em Paranaguá outro dia fazendo lá a palestra lá também sobre família. Disse: seu filho traz uma nota 6 para casa. Tem um elogio pelo 6. Acho que era um professor na sala, no público. Não, 6! E na hora o Espírito Santo me deu: se não elogiar o 6, ele vai trazer um 5 na próxima vez. Elogia o 6 para ele trazer um 7. E se ele trouxe um 5, comece a falar do potencial que ele tem. Comece a falar a verdade sobre a vida dele. E como é que eu sei a verdade? Creia em Jesus. Persevere na palavra, ouça a palavra de Deus, ouça o Espírito Santo te ministrar. Se deixe ensinar. Se deixe ser liberto. Se deixe romper com as mentiras que o diabo tem colocado na sua, na minha, na nossa vida. Dizer que não podemos, que não somos, que não. O Filho de Deus, ele veio para libertar você e a mim da mentira, da opressão. Ele veio para lhe dar vida e lhe dar vida em abundância.
Ele veio para que você se constitua templo do Espírito Santo e que a natureza de Deus se manifeste na sua vida. Ele compartilha com você a vida eterna. E o que é a vida eterna? É você conhecer a Deus, conhecer a verdade da palavra de Deus. Olha que show! Aí a vida cristã fica interessante. Mas se ficar falando do certo e do errado, meu amigo, haja paciência. Vai ser difícil, vai ficar ácido. Você recebe essa palavra? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. A equipe dos músicos, por gentileza. Seria muito bom hoje a mãe dizer para os seus filhos o prazer que você tem de lavar a roupa, a louça para eles. Seria bom você que é filho chegar para a mamãe e dizer: mamãe, obrigado por lavar minha roupa. Obrigado por fazer aquela comida gostosa sempre. Obrigado, papai, por pagar minhas contas, pagar minha luz que eu uso, pagar minha conta do celular. E pagar tanta conta, pai, obrigado. Seria muito bom agradecer os filhos pelo carinho que recebemos dele. Seria muito bom os pais agradecerem aos seus filhos por poderem ser família. Pai Celeste, muito obrigado pela sua palavra que nos liberta, sua palavra que nos cura, que nos traz entendimento. E Senhor, nós queremos entrar e continuar nessa caminhada, nessa pegada do arrependimento, porque sabemos que o arrependimento é bom para nós, é bom para as nossas famílias. E Senhor, nós queremos continuar a nos arrepender dos nossos caminhos, dos nossos pensamentos, do nosso discernimento. Nós queremos, Senhor, seguir a verdade da palavra do Senhor e crer em Jesus, permanecer aos seus pés até sermos transformados, permanecer diante do Senhor como aprendizes que estão aprendendo, estão sendo libertos das mentiras, das nossas limitações que são lançadas sobre nós, que lançaram sobre nós. Senhor, sonda o nosso coração nessa noite, e onde há um sentimento de confusão, eu tomo autoridade agora e declaro paz na mente, declaro paz no coração. E declaro sobre a sua, a minha, a nossa vida, a sede de conhecer a verdade, a sede de crer, a sede de buscar, a sede de ser liberto pelo Senhor. Senhor Pai, muito obrigado, que o Senhor nos trouxe para um nível de vidas muito superior ao do certo e errado. O Senhor nos chamou para uma vida de viver debaixo da verdade, de conhecer a verdade, ver como ela nos liberta, e de sermos transmissores dessas verdades àqueles que estão ao nosso redor, e trazer a verdade do Senhor sobre a vida deles. Senhor, usa-nos como aqueles que o Senhor estabeleceu sobre a face da terra para manifestar o reino de Deus, para trazer o seu governo onde nós estamos, nos ambientes em que nós estamos, aonde nós estamos nessa nação, ó Deus, para sermos aqueles que manifestam o teu reino e trazem ele com a sua justiça, com a sua verdade, e com a alegria, a exuberância que o Espírito Santo traz na vida. Sim, ó Pai, é isso que desejamos no Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pega esse cântico e comece a adorar ao Senhor, firmando o seu coração a se arrepender, o seu coração a crer em Jesus, o seu coração a perseverar na palavra de Deus, o seu coração a viver um discipulado e aprendiz com Ele, aos pés do Espírito da verdade. Cante a Ele. Sim, lindo é, Senhor. Glória ao teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor.
Sim, Senhor Jesus, o Senhor é verdade. Oh, sim, Jesus. Oh, lindo, 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 lindo. Oh, sim, exaltado seja o seu nome, ó Deus. Sim, Jesus. Oh. Nós te amamos, ó Deus, amamos a verdade. Sim, ó Deus, lindo, 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 glória, 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 glória. Oh.